Hoje o assunto é Mesopotâmia, eu sou o Cadu e aqui tudo é feito de história. Mesopotâmia significa entre rios. Esse nome foi dado pelo historiador e geógrafo grego Políbio em viagem até a região. Ele percebeu que o local ficava entre o rio Tigre e Eufrates e por isso Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia não é um povo, Mesopotâmia não é uma cultura, Mesopotâmia é o nome de uma região. Vários povos viveram nessa região. Falaremos sobre três. Sobre sumérios, babilônios e assírios. Vamos nessa? Os sumérios se estabelecem nas margens dos rios ao sul da Mesopotâmia, uma região de solos um pouco mais férteis que o norte e de terras mais planas. Os rios Tigre e Eufrates possuem cheias periódicas, porém muito violentas. Havia a grande necessidade de controlar as enchentes utilizando canais de irrigação, diques ou áreas de escoamento. Para que essas construções fossem feitas, para que essas grandes obras públicas fossem feitas, surgiram os primeiros Estados. Aqui podemos entender Estado como uma organização política e social que controlava e organizava os trabalhadores. Os sumérios são governados por uma teocracia. Os governantes eram considerados representantes dos deuses e todas as terras sumérias eram posse dos deuses. Portanto, ao trabalhar na terra, se estava trabalhando para os deuses. Seguindo a lógica da teocracia, a sociedade também era rigidamente dividida. Aqui percebemos o estandarte de Ur, mostrando três grupos sociais divididos de forma estratificada, ou seja, no topo, pessoas que compunham a nobreza e grupos privilegiados, e embaixo, grupos sem nenhum privilégio que trabalhavam de forma braçal. Em toda a cidade mesopotâmica havia um zigurate. O zigurate é uma espécie de centro da cidade. Ele era usado como um templo, local de observações astronômicas, como local para armazenagem de alimentos, entre outras funções. As cidades sumérias desenvolvem um intenso comércio e pelas necessidades comerciais surge a escrita. Os sumérios são o povo que desenvolve o primeiro sistema de escrita conhecido pela humanidade, a escrita cuneiforme. Ela recebe esse nome pelo instrumento que se utilizava para escrever, se chamava cunha. Com essa cunha eram feitos pequenos buracos em blocos de argila e essa era a escrita suméria. Os sumérios são conquistados, outros povos dominam a região. Em especial falaremos aqui dos Amoritas. Os Amoritas conquistam a cidade da Babilônia, no centro da Mesopotâmia, e o rei mais importante dos Amoritas será conhecido como Hammurabi. Hammurabi desenvolve o primeiro código de lei escrito que se tem notícia, e esse código recebe seu nome, Código de Hammurabi. Ele funciona pelo princípio de talião. Talião vem do latim igual, ou seja, a penalização para o crime será igual ao crime cometido. Portanto, se você mata alguém, você será morto. Se você é um construtor e a casa que você construiu caiu, você terá sua casa derrubada. E assim sucessivamente. O Código de Hammurabi oferece alguns privilégios a quem era da elite social, como, por exemplo, escravos poderiam receber a penalização por seus donos. Porém, uma parte pouco falada do Código de Hammurabi é que ele também regula o trabalho, regula o casamento, o divórcio, regula a vida social como um todo. O Código de Hammurabi é, portanto, a primeira legislação escrita conhecida. A religião dos povos mesopotâmicos é politeísta, ou seja, havia a crença em vários deuses. Porém, Hammurabi determina a adoração ao deus Marduk como culto hegemônico e manda construir um zigurate, um templo gigantesco em homenagem ao deus Marduk, que acabou ficando conhecido como Torre de Babel. Sim, a Torre de Babel que está na Bíblia. O primeiro império babilônico dura cerca de 300 anos.
Entretanto, após a derrocada desse primeiro império, surgirá ainda o segundo império babilônico, também conhecido como Neo-Babilônico. Nesse segundo império, o mais famoso dos reis é Nabucodonosor, que mandou construir uma das maravilhas do mundo antigo, conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. Conta-se que este foi um presente dado pelo rei à sua esposa, assim ela poderia acordar e todos os dias ver de sua janela a vegetação de sua terra natal. Para finalizar, falaremos dos assírios. Os assírios localizavam-se ao norte da Mesopotâmia, uma região de relevo acidentado, uma região montanhosa, com poucas terras férteis, mas muito recurso. Por isso, era uma região vulnerável a ataques inimigos. Desde muito cedo, os assírios desenvolvem uma metalurgia e eles são conhecidos por terem criado o primeiro exército organizado da humanidade. Esse exército treinava táticas de batalha, era dividido em vários grupos e possuía armas muito desenvolvidas para o período. Devido a seu exército, os assírios conquistam boa parte da Mesopotâmia, chegando mesmo até ao Egito. O mais importante rei assírio é Arsubanipal. Esse rei, além de habilidades militares incríveis, além de muito violento e de grandes conquistas, também se dedicava aos estudos, à leitura e ao desenvolvimento intelectual. Ele cria a Biblioteca de Nínive, uma das bibliotecas mais famosas do mundo antigo. Acredita-se que essa biblioteca tenha inspirado Alexandre o Grande a criar a Biblioteca de Alexandria. Portanto, percebemos que a Mesopotâmia é importantíssima para a humanidade. Lá surge o Estado, as primeiras cidades, as primeiras formas de organização social. Lá surgem diversas formas de religiosidade. Também a Mesopotâmia é importantíssima para a história. Afinal de contas, com a invenção da escrita, acaba o período da pré-história e é iniciado o período da Idade Antiga, ou Época Clássica. A Mesopotâmia também está presente em nosso dia a dia. Afinal de contas, eles acreditavam que os astros influenciam nossa vida, influenciam nossa personalidade. A crença mesopotâmica, misturada com a egípcia e a grega, dá origem ao horóscopo que conhecemos hoje. A astronomia mesopotâmica e o seu sistema matemático, que era duodecimal, ou seja, organizado a partir do número 12, também dividiu o tempo. A divisão do tempo do dia em 24 horas e em horas de 60 minutos é mesopotâmica. Os mesopotâmicos inventaram a cerveja, olha só, e também o iogurte. Eles tinham profundos conhecimentos relacionados à fermentação. E, para pesar e medir isso tudo, também criaram um sistema de peso e medidas. As sociedades mesopotâmicas, por se localizarem nas margens dos rios e dependerem das cheias e do controle dessas cheias para poderem existir, ficaram conhecidos como sociedades hidráulicas. A região onde a Mesopotâmia é localizada, junto com o Oriente Médio e Egito, ficou conhecido como Crescente Fértil, o berço da nossa civilização. E esse é o nosso resumo sobre a Mesopotâmia. Percebe a importância de compreender o surgimento do Estado, a invenção da escrita, a teocracia, o controle das cheias, a estratificação social. Certo? Espero que tenha valido a pena assistir até aqui. Conto com o seu like, seu comentário. Até mais!